Ora, o lago está tendo um avivamento? É isso. Está arremessando e tremendo. Por quê? Tem um vento veemente e impetuoso descendo sobre ele. Pensei, bem, sabe de uma coisa? Não há uma gota mais de água nele agora mesmo do que quando estava perfeitamente calmo. Não há mais água nele. Ele só está todo agitado. Bem, agora, acerca do que ele está agitado, você sabe o que uma agitação da água faz? Remove todo o entulho dele, lançando na margem. É disso que precisamos. Uma remoção da incredulidade. Amém. Amém. É disso que precisamos. De uma remoção de incredulidade, de dúvida. E permitir a palavra de Deus ter a preeminência. É disso que precisamos. Um reavivamento. E remover toda a incredulidade. Todas as ideias fixas, superstições e coisas tais. Sair e ver que Deus ainda é Deus. Amém. É para isso que temos reavivamento. Amém? Amém. Aí nessa mensagem que eu estou lendo, deixa eu citar o nome aqui dela. A presença de Deus não reconhecida. O Igor Brana diz aqui nela, mais na frente um pouquinho. O que é ter um reavivamento? É conservar o que já temos. Amém? Amém. Sozinha, eu sei que não posso seguir o caminho da jornada, repleta de dor, mas Senhor, andando comigo, meu homem comigo e me guardar por onde eu for.
vai muito além das nuvens que Jesus preparou para mim, num país de eternal riquezas, onde a vida jamais terá fim. Quanto mais o tempo passar, mais depressa ali quero estar. Ao ouvir celestial bem-vindo, meu Jesus eu quero abraçar. Eu só aguardo arrebatamento pra subir a qualquer momento e deixar tudo que é da terra. Prosseguindo em minha estrada e não vou desistir por nada, pois já sei que o céu me espera. Ouço a voz do Espírito Santo, como brisa suave soprar. Com minha alma cansada ele fala, sou seu guia, eu vim te ajudar. Oh, não temas em vir comigo, Canaã está bem logo ali. Quando enfim o Jordão passares, vida eterna irás fruir. Eu só aguardo arrebatamento pra subir a qualquer momento e deixar tudo que é da terra. Prosseguindo em minha estrada e não vou desistir por nada, pois já sei que o céu me espera. Vou prosseguindo em minha estrada e não vou desistir por nada, pois já sei que o céu me espera. Quem é este que a terra tem
dar pensamento da visão a quem nunca chegou. Quem é este que faz caminhar sem auxílio, aleijado que nunca andou? É Jesus o Senhor, homem de Nazaré, que pergunta-te agora, onde está tua fé? Crê tão somente que Ele vai te ajudar, exercita a tua fé, e vitória terá. Quem é este que faz multidão de famintos saciar com pequena porção? Quem é este que fez, faz e sempre fará tais milagres sem hesitação? É Jesus o Senhor, homem de Nazaré, que pergunta-te agora, onde está tua fé? Crê tão somente, Ele vai te ajudar, exercita a tua fé, e vitória terás. Exercita a tua fé, e vitória terás. Estava ali enquanto ouvia os irmãos cantarem ali na casa do irmão Valdecina. E a gente, eu estava meditando aqui numa parte da Era de Pérgamo, página 151. O profeta diz assim: agora recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra. É a página 151, porque parece que aqui não tem parágrafo, né? Então vocês vão encontrar aqui na página 151. Agora recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra, porém ele não podia fazer essa obra até que tivesse recebido os dons que o capacitariam a fazer o trabalho. Aleluia! Então, irmãos, as coisas que está para a noiva realizar nesse tempo, nós temos que ter essa consciência que nós não teremos condições de cumprir, de desenvolver, de realizar o que Deus tem prometido através da mensagem para esse momento, se nós não tivermos um contato íntimo, um contato perfeito com o Espírito Santo, que é Deus na forma de Espírito. E o profeta diz aqui, vejam, recordem que Moisés nasceu para uma determinada obra, porém ele não podia fazer essa obra até que tivesse recebido os dons que o capacitariam a fazer o trabalho. Ele teve que sair ao deserto e esperar ali. Deus tinha um tempo designado. Havia de ser um certo faraó no trono. Vários faraós tiveram
mas tinha que ser aquele certo faraó no trono. Tinha que ser aquele certo sumo pontífice no trono. Tem que ser aquele certo sumo pontífice no trono. Não pode ser aquele que Deus não viu. Porque a noiva, ela está para receber uma dinâmica maior, mas o sumo pontífice tem que estar o sumo pontífice estabelecido por Deus. Tem que estar no trono. Haverá uma perseguição espiritual. Mas voltemos aqui um pouquinho. Ele teve que sair ao deserto, Moisés, e esperar ali. Deus tinha um tempo designado. Havia de ser um certo faraó no trono, e o povo tinha que estar clamando pelo pão da vida antes que Deus pudesse enviá-lo de volta. Isso é verdade para o nosso dia. Porém, o que temos neste nosso dia? Multidões estão operando sinais a ponto de termos uma geração de buscadores de sinais que sabem pouco ou nada acerca da palavra. Sabem pouco ou nada de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se vem sangue, azeite, fogo, eles ficam felizes, não importa o que esteja na palavra. Eles sustentarão qualquer sinal, até mesmo os inescriturísticos. Porém, Deus nos advertiu a respeito disso. Ele disse em Mateus 24 que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que somente os escolhidos poderiam distingui-los, porque só eles não seriam enganados. Então, eu quero começar por aqui, e aí já vamos entrar nessa parte, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, bastante difícil. E eu quero que vocês observem como o profeta leva isso para nós, traz isso para nós. Então vamos ler aos Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21. E mais uma vez quero agradecer ao pastor Deus pela confiança de poder estar no seu público. Deus te abençoe. Aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 21, vamos pôr atenção nisso aqui. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava
herdará com o filho da lide. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém. Senhor Jesus, precioso Pai Celestial, vivifica a Tua palavra a favor dos Teus filhos que deixaram todos os seus afazeres, ó Pai, porque eles têm a Tua palavra como absoluto na vida deles. Eles sejam abençoados, vivificados, ó Pai, possam ser aperfeiçoados, porque esta mensagem foi enviada para nós através do profeta, para nos aperfeiçoar para a hora do arrebatamento. Conceda isso, confirma que os enfermos sejam curados, Senhor, os aflitos sejam libertados, e aquele que precisa estar mais cheio do Espírito Santo possa recebê-lo ali no banco, Pai, aí na cadeira onde está, Pai, ser cheio da dinâmica do Teu Espírito para a hora que nós estamos vivendo. No preciosíssimo nome do Senhor Jesus, o Senhor faça isso para a Tua honra e glória, e toda a honra seja dada a Ti, Senhor Jesus. Amém, meus filhos. Amém. Assentai-vos, mantenha a Bíblia aberta um pouquinho. Eu quero fazer apenas uma introdução aqui. Eu não consegui achar a mensagem lá, pastor. Eu estou apenas com uma outra aqui, que é a semente não herdará com a palha. O irmão Brano pegou 2 mensagens dessas, e o assunto que eu vi estava na outra mensagem. Mas eu vou seguir com essa aqui, com a ajuda de Deus. Eu penso que eu gostaria de ser mais dinâmico, por causa que a outra mensagem, ela vem assim no sentido de estudo mesmo. Mas essa aqui, eu vou apenas abordar alguns pontos, porque o irmão Brano entra em vários pontos aqui, não fixando propriamente, não fixando apenas esses 2 filhos que Abraão teve, mas isso aqui é muito importante para nós, nessa hora em que nós estamos vivendo. E eu quero iniciar aqui com o parágrafo 26 dessa mensagem. A semente não herdará com a palha. Você liga as virgens prudentes. Se eu fizesse uma pergunta, quem quer ser virgem prudente aqui? Todos nós levantaríamos as mãos. Se diria, quem quer ser virgem nécia? Ninguém quereria ser, porque a gente entende, a gente sabe o que representa isso, não é? Agora veja só, aqui, deixa eu aproveitar aqui e já ler Gálatas 3, para você não precisar ficar com a Bíblia aí, né? Em posição. Deixa eu ler aqui. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu li Gálatas capítulo 4, do 21 ao 31, e agora você só volta um pouquinho a Bíblia aí, porque o apóstolo São Paulo vai mencionar algo de muito importante aqui, e vai também ligar aqui com essa mensagem. Aqui diz assim, versículo 8. Assim como Abraão, deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho, versículo 6, né? Esse é o 6, né? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Então, versículo 14. Os irmãos perceberam que a coisa começou lá em Abraão? Então nós podemos ir nos soltando aqui um pouco, porque essa sensação, essa expectativa que você fica quando você vem ouvir a palavra de Deus, isso aí é um peso de responsabilidade, tanto para você que ouve, porque você tem que ouvir da maneira correta, e para aquele que fala também, é um peso de responsabilidade, porque ele vai ter que responder por aquilo que ele falou. Não é apenas chegar na plataforma, tendo uma audiência limpa e santa como vocês, e falar qualquer tipo de coisa. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. E Abraão, quando Deus o chamou, as Escrituras dizem que Deus o chamou de Ur dos Caldeus. Então Deus, quando chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ali a nação de Israel não existia. E Abraão foi chamado na incircuncisão. Ele não foi chamado na circuncisão. A circuncisão foi um pacto que Deus deu para Abraão após Deus ter feito a promessa a ele. Mas Abraão foi chamado na incircuncisão. Agora vocês observem, Paulo aqui, ele começa a entrar, Paulo aqui no Novo Testamento, ele entra nisso, trazendo para nós que somos gentios, essa visão de Deus tratando com os gentios naquele tipo da chamada de Abraão. Abraão foi chamado incircunciso. Ele não foi chamado circuncidado. E aquilo representaria nós. Aquilo já estava representando os gentios. Os gentios estavam representados na chamada de Abraão, incircunciso, sem a tirada ali do prepúcio, que era a lei ali que foi dada para as pessoas naquela época, dos que andavam com Abraão. Agora, o profeta começa aqui dizendo assim, na mensagem: a semente não herda com a palha. O parágrafo 26 dessa mensagem, o profeta diz assim: este é um tema muito estranho. Ele inicia assim: este é um tema muito estranho. A semente não herdará com a palha? Não, irmão. As virgens nécias não sobem no arrebatamento. Elas não sobem. Elas são virgens, mas elas são nécias. Elas não sobem no arrebatamento. As virgens prudentes sobem no arrebatamento. Agora, por isso vocês podem observar que Deus não está tratando com os lá de fora. Deus está tratando com os de dentro. Amém. Deus não está trabalhando essa perfeição com as denominações. As denominações estão fora desse aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento tem a ver conosco, que temos recebido o profeta de Deus para essa época. Então o irmão Branham diz: esse é um tema muito estranho, mas a semente não herdará com a palha. E tirando minhas conclusões disso, veja, o profeta diz agora, Gálatas 4, 27. Paulo aqui naturalmente está falando da semente literal dos filhos de Abraão. Agora, quero usar isso de forma que vocês com certeza não falhem em entender. E se eu passar da hora, darei continuidade. Outra profeta fala que se eu passar da hora, darei continuidade, né? Ele diz lá hoje à noite, eu já estou na noite, irmão Branham, então tem que terminar.
E quero ensinar justamente como se fosse uma lição de escola dominical, para que vocês, creio eu, tenham melhor entendimento. Você precisa agora ter entendimento do que está acontecendo na sua vida. Você precisa ter entendimento de qual é a fase presente da sua vida, ou seja, do seu ministério. O seu ministério tem que ser, precisa ser, absolutamente tem que ser o ministério da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pode ser outro, você não pode pensar em virginéssia nessa hora. Porque hoje é ir, não ficar, não. Ficar nunca. É ir ou ir para a noiva. Amém. Compreende? E você não pode ficar preso a ninguém que não quer ter essa responsabilidade com Deus. Você precisa cuidar da sua alma. Você tem que examinar os princípios da sua fé. Examinar firmemente. Então vamos aqui, parágrafo 27. Agora, e alguns de vocês são homens mais competentes de fazer isso do que eu. Ora, não sou teólogo de modo algum. Assim que, se você discordar de mim quanto a isto, simplesmente sinta-se como eu senti ontem à noite, quando uma estimada irmã aqui me fez uma torta de cereja. Estando em no meu quarto, no hotel, esta manhã, eu encontrei uma semente, mas mesmo assim continuei a comer a torta. Simplesmente coloquei de lado a semente, veja você. Por isso é o que você não crê, o que você não crer a respeito disso, simplesmente coloque de lado, veja. E simplesmente continue a comer o que você acha estar certo. Vocês perceberam isso aqui, irmão? Isso aqui é tremendo, isso aqui. Porque você não foi colocado aqui para discutir com ninguém. Você precisa comer a sua torta de cereja, aprender a tirar a sementinha e seguir em frente, porque você tem que subir. Nós vamos subir. Aleluia! Agora observe, irmãos, como o irmão Branda vai tratando com a noiva. Essa mensagem trata com a noiva. Veja, você não tem que se preocupar com ninguém. Assim. Você vai prestando atenção nos princípios que a sua alma defende. Agora o profeta diz aqui. E o que você não crer a respeito disso, simplesmente coloque de lado, veja. Simplesmente continue a comer o que você acha estar certo. Parágrafo 28. Agora, Paulo está falando dos dois filhos de Abraão. Por isso que eu tenho que parar aqui um pouquinho. Eu vou seguir a leitura, mas eu quero parar aqui e chamar a sua atenção. Veja, Deus chamou Abraão de Ur, não é verdade? Amém. Só que naquele tempo lá, onde estava Rebeca? Aonde estava Jacó? Aonde estava Esaú? Aonde estava Ismael? O tempo que Deus chamou Abraão, na visão de Deus, no plano de Deus, Deus já havia tudo estabelecido. Mas Abraão, quando foi chamado, não tinha consciência de como ele deveria andar diante de Deus. Como ele seria modelo. Abraão foi modelo da fé. E ele teria que prestar atenção em cada ordem divina que Deus dava para ele. Ele não podia se distrair com Ló. Ele não podia se distrair com os pastores de Ló. Ele não podia se distrair com as coisas que se colocavam no caminho dele, porque Deus estava chamando-o. E ele tinha que responder à voz divina e corresponder ao tipo perfeito que Deus estava chamando ele. Ele seria pai de todos aqueles que crescem da maneira correta. Amém. Mas ele não tinha noção da proporção, da magnitude da sua chamada. Agora observe, Paulo está falando aqui dos dois filhos de Abraão. O que? Um deles foi com Sara e o outro com Agar. Agora os irmãos observem. O filho de Abraão com Agar foi através do sexo. O filho de Abraão com Sara
foi através do sexo. O filho de Abraão com Maria foi pelo Espírito Santo. Porque Paulo fala que a semente de Abraão não era Isaac. A semente real de Abraão, irmãos, o irmão Brana mostra aqui para nós, que a semente real de Abraão não era Ismael. Porque Ismael veio de uma incredulidade. A semente real de Abraão não era Isaac, que veio com Sara, embora foi promessa. Vocês se lembram que aquele homem estranho chegou lá debaixo dos carvalhais de Mamre, e ali Abraão viu os três chegando, e ele percebeu que o do meio era o Senhor. E quando ele se prostrou, ele disse: meu Senhor. Já começou ali a identificação, de discernir quem é o Senhor nessa hora. E Abraão se prostrou ali, falou: permita, Senhor, que eu possa preparar um vitelo para o Senhor, uma manteiguinha, um bolo, alguma coisa. E Deus falou para ele: vai, faça, Abraão. E Abraão correu: Sara, prepare bolos, né? Que veio isso aí. E o leite lá, o Mornando falou tanto de coalhar, aquelas coisas lá, fica, né? Então, prepara lá isso, prepara aquilo. Irmãos, Sara estava na tenda atrás dele. E ali Deus trouxe a promessa de uma nação. Ali Deus trouxe a promessa de uma nação para o pai da fé. Abraão, segundo o tempo de vida, virei a ti e Sara terá um filho. Aí o irmão Brana diz que Sara riu da sua condição. E quando Deus, de costa para a tenda, disse para Abraão, olhando para Abraão: por que Sara riu? Sara estava atrás. Por que Sara riu? E Sara, saindo ali para falar, ela falou: eu não ri. Deus disse: não diga isso, porque riste. O irmão Brana disse numa outra mensagem, que eu não pude conseguir, mas a irmã aqui conhece, que Deus teria matado a Sara. Ele fala isso. Porque Deus chegou a dizer assim: porventura teria alguma coisa difícil para mim, o Senhor? Aleluia. É exatamente aí, meus irmãos, que a noiva entra. A noiva não entra duvidando da mensagem. A noiva crê na mensagem de toda a alma, de todo o coração. Para ela não tem dúvida da visitação de Deus nessa era. Irmãos, houve sim uma visitação do Deus vivo para nós. Aleluia. Nós fomos visitados como Elohim visitou Abraão. Deus visitou a nós nesse tempo. Houve uma visitação. A noiva reconhece isso no âmago. E você não pode trocar isso. Porque a nuvem negra de incredulidade está vindo aí, até mesmo desfazendo, humilhando o mensageiro. E você não deve aceitar isso. E Deus, Sara, depois que passou por aquele momento que Deus falou: não diga isso, porque você riu sim. Os dias foram passando. Sara ainda continuou pensando, falou: sabe de uma coisa? Não vai dar certo. Essa promessa é de Deus, não. Mas eu tenho uma escrava, uma serva que Abraão trouxe do Egito, chamada Agar. E ela é mais nova, ela é uma mulher mais bonita, encantadora. Não é? Tem coisas que surgem para você que são mais encantadoras. Aí você vai pensar que Deus vai cumprir a promessa através daquilo? Não vai. Deus vai cumprir a promessa daquilo que Ele falou. Deus vai cumprir a promessa através daquilo que Ele disse, não do que nós interpretamos. E Sara fez a interpretação dela.
Sara falou assim, ó, não vai dar certo isso aí não. Eu vou pegar Agar e vou dar para Abraão. E aí Abraão falou, não, Abraão falou para ela, não. Irmão Wilson falou, não. Não foi isso que Deus falou para mim. Ela falou, não, mas eu creio assim, vai ser assim. Você quer saber de uma coisa? Olha, irmãos, como é tremendo você procurar ver a vontade perfeita de Deus e não se contentar com a vontade permissiva. Se você ficar insistindo muito numa determinada coisa, Deus pode sim falar para você, então vá, faça, execute-a. Irmãos, Deus veio a Abraão e falou para ele, faça o que Sara está pedindo. E Abraão, e aqui o irmão Branham citando aqui, diz, agora Paulo está falando dos dois filhos de Abraão, o que um deles foi com Sara e o outro com Agar. Agora encontramos aqui e entendemos que através das escrituras, que Deus nunca é representado em dois. Deus é representado, diz o irmão Branham, em três. Sempre três. Deus é aperfeiçoado em três. O profeta dizendo no parágrafo 28. Então, se tinha um Ismael no lance, se tinha um Isaac no lance, era dois. Precisava entrar mais um para mostrar a perfeição de Deus. Ismael veio, nasceu. Deus falou, vai, ouça o que Sara está falando. E Abraão teve um filho com Agar e colocou o nome dele de Ismael. Só que diz o irmão Branham aqui, nós vamos ver. E o irmão Branham disse, Ismael não representava a promessa de Deus. Ismael não representava a promessa de Deus. Mas vamos aqui agora. O irmão Branham tem vários assuntos, mas vamos aqui. Agora, a matemática da Bíblia, esse é o parágrafo 29. A semente não herda com a palha. A matemática da Bíblia funciona perfeitamente. Deus é aperfeiçoado em três, adorado em sete e assim por diante. Veja. Então nós encontramos que a matemática da Bíblia nunca falha. E temos aqui dois filhos de Abraão, e no entanto, somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos, ou um filho de Abraão. Porque Gálatas lá, Paulo está afirmando, herdeiros com o crente Abraão. Mas através de que descendência? Em que descendência você, eu, nós, aqui, na última era, somos contados? Qual descendência nós estamos aqui sendo representados? Em que descendência? O irmão Branham diz aqui, e temos aqui dois filhos de Abraão, e no entanto somente podemos ser herdeiros uma vez que sejamos um desses filhos, ou um filho de Abraão. Pois, estando nós mortos, veja, em Cristo, então tornamos-nos semente de Abraão, e herdamos com ele conforme a promessa. Portanto, Abraão deve ter um outro filho. Estou lendo aqui. Portanto, Abraão deve ter um outro filho, porque Abrão é uma coisa, Abraão é pai das nações. Deus teve que mudar o nome de Abraão para Abraão, de Abrão para Abraão. Agora, parágrafo 31. Sabemos que seu primeiro filho foi com Agar. Agar, a egípcia, e encontramos que seu segundo filho foi com Sara. Mas Abraão teve um terceiro filho, o qual foi Jesus Cristo. Veja a afirmação do profeta. Abraão teve, irmãos, é tremendo. Abraão
teve um terceiro filho. No Antigo Testamento a gente não percebe isso quando é lido lá. Mas aqui o irmão Brana fala: Abraão teve um terceiro filho, o qual foi Jesus. Agora, isso pode parecer estranho. Isso pode parecer estranho. Mas é isso o que vamos procurar explicar. Como eu disse, Deus se representa sempre em perfeição, em três. E deixei claro perante todos agora, principalmente aos seus teólogos, que estas coisas são apenas da maneira que entendo isso, da maneira que isso vem a mim. Como no princípio, Deus habitava só, porque Ele era o Eterno. Veja, nem era Deus. Deus é um objeto de adoração. E o Logos, como chamamos isso, a palavra que saiu de Deus, isso qualquer um sabe que esse era o anjo do Senhor, ou a palavra do Senhor que seguiu os israelitas pelo deserto. O anjo do concerto, o Logos que saiu de Deus. E então, esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Agora já estamos em São João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E agora, como Ele entregou sua vida por nós, então seu Espírito volta sobre nós. Jesus disse: naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Amém. Veja, esse é Deus o tempo todo. Deus se manifestando, atuando, Ele mesmo no decorrer de várias eras. Por isso esses três, de Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus atuando em três atributos. Aleluia! E hoje somos um, a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, irmãos. Hoje o que é a noiva? Um atributo de Deus antes da fundação do mundo. Você já é a expressão, presta atenção nisso, você é a expressão do atributo de Deus que Ele pensou antes da fundação do mundo. Veja se você tem tempo para ficar com outras coisas. Olha a posição que Deus te coloca. Irmãos, você estava na mente de Deus antes que houvesse uma molécula, um átomo. Agora, permita ver mais algumas coisas aqui para os irmãos. Veja, este é Deus o tempo todo. Deus se manifestando, atuando, Ele mesmo no decorrer de várias eras. Por isso, esses três, de Pai, Filho e Espírito Santo, é o mesmo Deus atuando em três atributos. E hoje somos um, a própria igreja, um atributo do pensamento de Deus antes da fundação do mundo, de ter uma igreja. Por isso, aqueles que estão em Cristo, estavam em Cristo no princípio, você vê? Aqueles que estão em Cristo, estavam em Cristo no princípio, que eram os seus pensamentos, e seus pensamentos eram os seus atributos, e se os seus atributos são os eternos, a noiva é eterna com Ele. Seguindo aqui no parágrafo 34. Aqui a semente começa.
Aonde que a semente de Abraão começa? Na mente de Deus. Está vendo? Não é lá Abraão, já está vendo como é que a coisa vai? Não é lá Deus chamando Abraão de Ur dos caldeus, não. Ali Deus iria trabalhar apenas no tipo, mostrando que Agar, o filho que Agar teria com Abraão, viria de uma incredulidade. Depois viria o filho de Sara, que era Isaac, pela promessa, mas ainda não eram a semente real de Abraão. Porque vocês podem observar que Deus tirou poucos judeus para a noiva. A nação judia ainda vai ser salvo lá depois que a noiva subir no rápido. Aí Deus vai salvar Israel como uma nação inteira. Mas nesse momento agora é só a noiva que sobe. Irmãos, aqui a semente começa, na promessa. Esse é o parágrafo 34. Irmãos, observem. E aqui Abraão, veja, duvidou um pouquinho por Ismael, e quero mostrar-lhes os 3 estágios dessa semente de que vamos falar, porque o irmão Branham, ele vai explicar um pouco isso para nós. Veja que ele achou importante que você soubesse esses filhos que Abraão teve, representativos. Aqui a semente começa, na promessa. E aqui, Abraão duvidou um pouquinho por Ismael. E quero mostrar-lhes os 3 estágios desta semente de que vamos falar, a qual não herda com a casca. Essa semente da qual nós vamos falar, ela não herda com a casca, com a palha. Ele deu a promessa a Adão primeiro. E isso foi, o concerto tinha condições. Com Adão, que tinha Eva como esposa lá, vocês sabem. Com Adão, o irmão Branham diz aqui, tinha condições. Eu gosto disso. Com Adão tinha condições. Olha como o irmão Branham coloca. Adão, se você não fizer isso, é uma condição. Se você fizer isso, é uma condição. Então Deus deu uma condição para Adão e Eva. Não é para comer do fruto ali. Não isso. Não aquilo. Uma condição que Deus colocou. O irmão Branham fala, se não fizer isso, se fizer isso. Mas quando ele a deu a Abraão, quando Deus deu a promessa a Abraão, foi incondicional. Amém. Deus não pôs condição. Deus chegou à visita ali a Abraão e falou, no tempo de vida, Sara terá um filho. Não teve condição. Deu a promessa. Olha aqui. Quando ele a deu a Abraão, foi incondicional. Eu já fiz isso. O profeta fala, já fiz isso. Ele nunca, o que ele fez foi incondicional. Ele deu a Abraão. Agora, e através disso, de Abraão ter a promessa, portanto, nós temos que ser semente de Abraão. Através disso, de Abraão ter a promessa, portanto, nós temos que ser semente de Abraão. Não foi apenas para Abraão, mas para a sua semente depois dele. Agora, se você notar, não foi sementes depois dele, mas semente. Não foi sementes no plural, foi semente singular. A semente de Abraão, a semente real de Abraão. Não foi sementes, como se fossem muitas sementes. Ismael é filho de Abraão? É. Isaac é filho de Abraão? É. Deus fez uma nação maravilhosa através de Isaac.
Mas Cristo não era gentil e nem judeu. O sangue de Jesus Cristo não era sangue de judeu e nem gentil. O sangue de Jesus Cristo não. E Deus estava falando desta semente. A semente Jesus Cristo. Veja, mas se você notar, esse aqui é o parágrafo 36, ó. Se você notar, não foi sementes depois dele, mas semente depois dele. Agora encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar. Tomar Agar, a jovem egípcia, como esposa. E dessa maneira é que Deus levantaria essa semente prometida. Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Vou repetir isso aqui, irmão, porque às vezes você pode estar cansado. Eu sei que é difícil. Essas coisas aqui pesam bastante. Pesam. Não só para quem prega, mas para quem ouve também. Porque você começa a ouvir essas coisas e você fala, meu Deus, a noiva de Cristo, ela está bem acima do que eu penso. E o profeta de agora, encontramos que a promessa, duvidando Sara dela um pouquinho, e Sara disse para Abraão tomar esta Agar, a jovem egípcia, como esposa. E dessa maneira é que Deus levantaria essa semente prometida. Agora, veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Falamos sobre isso. Não podemos nos mover daquela palavra original. Ela tem, falamos sobre isso ontem à noite, ou anteontem à noite, melhor dizendo. Falamos sobre Balaão. Ele recebeu a resposta de Deus direta e clara, não vá, mas ele tem a vontade permissiva. E você pode operar nisso se desejar. Eu perguntaria aqui, é claro, só para uma interação da igreja, você quer de coração trabalhar na vontade permissiva de Deus? Vontade permissiva de Deus, você sabendo que aquilo é uma vontade permissiva de Deus, você quer trabalhar naquilo? A noiva sente dentro, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas que a tua vontade perfeita se cumpra na minha vida. Por quê? Porque quando Maria ouviu a palavra, quando Maria, que representa, ela que traria a semente real de Abraão. Porque o irmão Branham chama aqui de 3 mulheres, Agar, Sara e Maria. Quando Maria ouviu a palavra, a visitação do anjo Gabriel, o que ela falou? Como vai ser isso? Porque ela nunca tinha visto aquele quadro. Aquele quadro ali, era bastante estranho para ela. Como que vai ser isso? O anjo disse assim, o Altíssimo te cobrirá com o seu espírito, e o santo que de ti há de nascer será o Salvador, será o Redentor, e já trouxe o nome, será Jesus. Amém. Então Maria, o profeta fala aqui mais à frente, ela não perguntou, ela não questionou a Deus, ela não olhou para a sua condição, ela simplesmente ouviu a palavra e disse, Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aí o irmão Branham diz, aí quando ela aceitou a palavra, a promessa de Deus, sem questionar, aí a palavra viva pôde nascer, se encarnar, tomar forma.
Quando você começa a questionar, como é que Deus pode fazer isso? Como é que vai ser isso? Olha, não questione. Apenas observe se o profeta falou aqui. Não interprete nada. Apenas creia na mensagem do jeito que o profeta falou. Amém. E espere aquilo tomar forma. Espere aquilo ser dinamizado, vivificado na sua vida. Não dependa dos outros, não. Dependa da promessa de Deus. Amém. Agora, irmãos, quero me ater um pouco mais aqui, porque aqui, ó, ele vai fazer assim, nós vamos entender. Agora, apenas repetindo para você não ficar com só um comentário que eu fiz, mas eu quero ir aqui, ó, parágrafo 38. Falamos sobre isso, tal, ele teve a resposta direta, claro, não vá, agora aqui, agora vemos. Parágrafo 39. Não vou deixar de ler isso aqui, que está ainda no 38, que eu parei aqui. E você pode operar nisso e desejar, e Deus honrará a vontade permissiva. Você pode trabalhar nisso, operar nisso e desejar, e Deus honrará. Mas mesmo assim não é a perfeita vontade de Deus. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade, não a sua vontade permissiva. O reino de Deus, o qual Ele está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Irmãos, eu vou repetir isso aqui. O reino de Deus, o qual Ele, com letra maiúscula, está na terra hoje, nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Tem que regressar à sua perfeita vontade. O reino de Deus não vai ser estabelecido através de coisas assim, duvidosas. E o profeta, agora vemos aqui Sara, que é o 39, Sara, depois de Deus ter dito a Abraão que o filho nasceria através de Sara, que abençoaria o mundo, agora Sara duvidou. E quero que você note que não chegou a vir através de Abraão, mas através de Sara, a mulher. E ela duvidou e disse: tome Agar. E Abraão não queria fazer isso. Então aqui, ó, é o parágrafo 39. Aqui o próprio irmão Brana falando aquilo que eu tinha comentado antes, mas eu quero ler aqui devagar, ó. Ela duvidou e disse: tome Agar. E Abraão não queria fazer isso, mas Deus lhe disse para ir fazer mesmo assim. Então ele o fez. Duvidou um pouquinho. Irmãos, que coisa isso aqui. Agora, eu estou só lendo que está aqui, ó. Então ele o fez, duvidou um pouquinho. Agora, Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, em dúvida. Irmãos, eu vou repetir isso aqui. Isaac, sendo o livre, porque Paulo disse lá que nós somos filhos da livre, não é isso? Paulo falando lá, mas aqui, olha o que o sétimo anjo está falando para nós. Está dizendo aqui, ó, Isaac, sendo o livre e da mulher com a promessa, não podia ser herdeiro com Ismael, a escrava, sem dúvida. É isso que Paulo estava tentando dizer aqui, veja, onde uma coisa é duvidada, traz certa coisa de Deus, certa ordem de Deus, mas não herdará com a ordem original de Deus. Você entende? Você não pode herdar. Irmãos, isso tem que ficar claro, para você estar seguro. Então, eu vou ler isso aqui de novo. É isso que Paulo estava tentando dizer aqui. Veja, onde uma coisa é duvidada e traz certa coisa de Deus, certa ordem de Deus, mas não herdará com a ordem original de Deus. Você entende? Você não pode herdar. Agora, é por isso que tão fortemente estou hoje
e achei que esta seria uma boa ocasião, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos. E talvez eu pudesse, de alguma maneira, Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar a religião organizada. Está vendo? Veja, firmemente denunciar a religião organizada. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus. Isso não pode herdar, porque a organização não é de Deus, é do homem. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Nicéia, Roma. Apocalipse 17 diz que ela era uma prostituta e todas as suas filhas eram meretrizes. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido, e uma meretriz é a mesma coisa, mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. É um sistema organizado e separa os irmãos. Tentamos organizar todos. Irmãos, olha aqui, presta atenção nisso, a aplicação. Nós não estamos falando para vocês de igreja católica, essas coisas não. Isso aqui o profeta está falando para mostrar o seguinte: a noiva é o que de Deus? A noiva é um atributo de Deus. Quem que separa a noiva? Ela já estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. É uma família de Deus. Quem que separa a noiva? Irmãos, ninguém pode separar a noiva. A noiva ela está na mente apenas de grupos separados. A noiva está separada apenas na mente de grupos. A noiva nunca foi separada na mente de Deus. Quando Deus pensou nela antes do átomo, antes do mundo, ela estava sempre junta lá. Ela apenas está cumprindo o curso. Elias veio e pegou a mensagem ela reúne a noiva para o rapto. Amém. A noiva sempre esteve com Deus. Ela sempre é de Deus. Ela nunca se separa. Irmãos, mas você veja, mesmo assim, ela se tornou uma igreja. É um sistema organizado e separa os irmãos. Tentamos organizar todas as igrejas juntas, não funcionará. Nunca funcionou, não funcionará nunca. O Concílio Mundial de Igrejas, eles estão fora do programa de Deus. O profeta fala que o Concílio Mundial de Igrejas está fora do programa de Deus. Irmãos, se você é da noiva, você não se separa da noiva. Você ama os irmãos, você gosta de estar. O Espírito é maravilhoso. Aleluia. Vê como o profeta fala isso. Agora você diz: quem é você? Um camarada que encontra aí. Agora você diz, esse é o 42. Quem é você? Um camarada que encontra-se aí, sem mesmo instrução ginasial? Não diferença alguma. A instrução que for. Não é sobre minha instrução que estou tentando falar. É sobre a palavra de Deus que estou falando. Veja, e estas vindicações que você vê no ministério não sou eu. É Deus tentando trazer isso a você, que é a verdade. Teria Deus algo a ver com uma mentira? Então longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. É a verdade que Ele abençoa, a verdade que Ele honrou, e a verdade que Ele estabeleceu foi que a noiva, ela foi predestinada e eleita antes da fundação do mundo. A noiva nunca se separa. Grupos podem tentar nos separar, mas a noiva, pela promessa, ela é um corpo. Ela é a família de Deus. Irmãos, aqui, ó. Agora Ismael não podia herdar com Isaac. Já estou chegando aqui perto do final, irmãos. Segura mais um pouquinho. Bom, só mais um pouquinho que eu preciso fechar isso aqui. Segura aí, só mais um pouquinho. Agora, Ismael não podia herdar com Isaac, porque um foi um pouquinho com dúvida. Só um pouquinho com dúvida. Observa que esse pouquinho de dúvida, irmãos. Ah, Abraão, eu não vou dar conta, eu sou velha. Até os meus costumes já acabaram.
Eu não dou conta. Eu quando eu era mais nova, eu jamais pude te dar um filho. Eu não podia te dar um filho. Abraão falou, mas Sara, Deus prometeu, mas eu não vou dar conta. Pega a Agar, ela já está pronta, ela é egípcia, ela já está no jeito. Vai, Abraão. Abraão não queria ir. Deus falou para ele, vai, Abraão. Faz o que Sara está dizendo, porque lá na frente eu preciso ter Israel e os árabes. Eu preciso ter lá na frente para mostrar. São filhos de Abraão? Sem dúvida alguma que são filhos de Abraão. São, claro que são filhos de Abraão. Mas não estão na promessa. Na palavra que veio de Elohim. É isso que nós estamos falando. Nós estamos na mensagem porque nós entramos pela porta. Nós temos a história da mensagem a nosso favor. Nós somos sacados das denominações por uma voz, uma trombeta. Nós ouvimos uma trombeta nesse país. Houve uma voz que nos chamou para estar aqui. Amém. Agora não importa a sua condição, a minha condição. Você está dando ouvido à palavra da promessa de Deus. Ele cuida de você. Ele aperfeiçoa você. Ele tira de você as arestas. Ele faz aquela coisa, pastor, a asepsia, a limpeza. O ouro de touro. E o diamante, o que ele faz com o diamante? Quando você pega o diamante lá, nos grandes lugares lá na África, o profeta chega a falar isso, você não encontra ele com as 7 cores já não. Quando você pega o diamante lá, ele está todo esquisito, mas aí pega um outro diamante e vai lapidando, vai lapidando. Quem é o grande diamante que lapida você? Quem é que tem te sustentado e trazido aqui? O grande diamante, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande diamante que te lapida cada dia através de uma mensagem, mais outra mensagem, e outra mensagem, vai tirando as suas arestas, vai te cortando, e logo você vai estar reduzindo as 7 cores do cordeiro. É Ele que te lapida, é Ele que te corta. É Ele que faz você chegar no ponto para ser uma verdadeira filha de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Aleluia. Agora aqui, irmãos, ó. Ismael não podia herdar com Isaac, porque foi um pouquinho com dúvida, só um pouquinho com dúvida. Era um filho, ainda assim era a semente de Abraão, mas não o perfeito modo de Deus para isso. Irmão, seja isso aqui. Era filho de Abraão? Era, mas não o perfeito modo de Deus para isso. Ismael. Agora, eu poderia ficar muito tempo nesse ponto, mas estou esperando que o Espírito Santo transmita isso a você da verdadeira maneira que deveria ser. Agora, se Ismael e Isaac não podiam herdar juntos, por causa do plano de Deus ser substituído por um plano permissivo de Deus, um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou. Irmãos, presta atenção numa coisa, eu vou continuar lendo aqui ao parágrafo 43, falta só mais 2 para terminar. Mas eu quero que vocês observem. Depois que Rebeca teve depois que Agar teve Ismael, o menino já estava mais ou menos, irmão, uns 14 anos. E aí Sara, irmão pastor, Sara, irmão, pegou ele, zombando do menino dela. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso para uma mãe? Agora, é claro, nós olhando daqui, você observando daqui, irmãos, você podia falar assim, mas, amém, né? Ela foi
Duvidar de Deus, aí veio, né? Não, a gente não vai entrar nisso. Isso aqui é um tipo. Deus está mostrando uns tipos para nós, para você pisar certo aqui. Sara pegou ele no momento, dando uma zombada legal de Isaac. Vitória, obrigado. Ismael zombando de Isaac. Sara pegou ele. Agora deu certo, né? Agora está certo. Viu como é que é perigoso aqui? Você vai responder daí que você está pregando. Tem que saber o que você está falando. As pessoas estão prestando atenção aí, ó. Ismael zombou de Isaac. Sara pegou ele no momento. Ela percebeu o olhar dele, de desprezo. Ela chegou para Abraão. Chegou para Abraão e falou assim, ó, eu quero ela, quer dizer, a mãe dele, e ele fora daqui. Eles não vão herdar com meu filho Isaac. Ali veio certinho na promessa. Ali ela pisou certo. Aí Abraão foi contra no momento, falou, não vai ter no momento que você mandou agora. Vai mandar eu mandar a mãe com o filho embora, eu não posso fazer isso, Sara. Ela falou, manda eles embora, eu não quero eles aqui. Eles não vão herdar com meu filho. Irmãos, Abraão falou, agora vai embora. Não pode mais ficar aqui. E aí pegou tudo ali, as coisas que tinha. Imagina agora, irmãos, aquela mulher Agar, saindo de um lugar que ela ficava ali muito tempo, saindo com um menino ali, até a água do cantil acabar. Quando a água do cantil dela acabou, ela deixou o menino ali debaixo de uma árvore, que era filho de Abraão. Vocês estão entendendo? Era filho de Abraão. E ela saiu ali, sem meio rumo ali, procurando, estou acabada, e caiu no lugar. Mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus não ouviu a voz dela. Lê lá para você ver. Ela está falando que Deus ouviu a voz do menino porque não importa, era filho de Abraão. Era Ismael, mas era filho de Abraão. Então Deus ia fazer deles príncipes, Deus ia fazer deles reis. Eles teriam um propósito para se perseguir Israel. Irmãos, até para perseguir você, Deus tem a pessoa certa. Meu Deus. Até para prejudicar você, tem a pessoa certa. Que nós sejamos pessoas para construir, nunca para perseguir. E quando ela estava ali em desespero, Deus veio a ela e falou assim, eu tenho ouvido a voz do menino. Não temas, Agar. Será uma grande nação. Sim, será uma grande nação. Farei deles príncipe, tal, assim, mas não vai herdar com Isaac mesmo, não. Porque Deus mantém o seu plano original. Nós não estamos querendo zombar do profeta, mas quem não entrar pelo profeta não sobe. Deus tem plano original. Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da volta do 7º ano, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seu servo, os profetas têm a Bíblia, os apóstolos. Tudo é um plano, não pode sair fora. Deus não quer plano permissivo. Deus quer plano original. Quando Agar olhou, não sei explicar aquilo, irmão, mas a água brotou do chão assim, ó. Foi a primeira vez que eu vi na Bíblia Deus cavando um poço para uma mulher. Deus cavou um poço para ela ali. A água brotou da terra, ela saciou a sede e pôde caminhar com seu filho ali, e ali só Deus sabe como que foi, porque ele se tornou uma grande nação. É só você dar uma olhada lá em Uruguai que você vai ver. Se não é forte os camaradas, se não tem dinheiro, se não está sobre o petróleo, é tremendo o que Deus faz, irmãos. Aí você fala, mas só dá petróleo.
para esse. Não. Deus foi lá e falou lá, para qual é o nome do irmão lá? Que o irmão Brana citou? Shakarian? Irmão Shakarian, tem petróleo lá, irmão. Isso não é para mim não, isso é para você ajudar a igreja. Mas aonde que está, irmão Brana? Mostra para nós. Isso não é para mim. Deus mostrou para vocês. E Deus está mostrando o poço principal, hein? Vai lá e fura logo, antes que chegue a companhia lá. Não sei se eu vou, se eu não vou. Olha, irmãos, a companhia do Texas chegou lá e furou, achou o poço principal. Pegaram todas as coisas, não sei quantos mil barris lá. E os irmãos, pede, Deus te dá a promessa, agarre! Agarra a promessa original, não vai em coisas permissivas, vai no original, no plano original. E agora, concluindo aqui, se Ismael e Isaac não podiam herdar juntos por causa do plano original de Deus, ser substituído por um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva que Deus sim abençoou, tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. Irmãos, Deus abençoa até as músicas denominacionais aí, mas nós não temos que ter música denominacional aqui não. Os nossos hinos têm que ser sacros. Nós temos que prestar atenção nisso. Deus abençoa eles lá, vende muito CD, faz muito sucesso, mas não é para a noiva. É o Ismael que está lá, é denominação. Entenda isso. Entenda o plano de Deus. Aqui, ó, os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. Quantos entendem isso? Diga amém, por favor. Amém. Deus os abençoou, como fez com Ismael. Mas o profeta disse: Deus os abençoou, como fez com Ismael, mas os espirituais não herdarão como os outros. Isso mesmo, haverá, saindo da igreja, denominação, assim chamada igreja natural, da igreja sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Nós estamos falando da igreja eleita, da igreja que fica só com a palavra, não tem mistura na vida. Mas é impossível, porque a minha condição é a minha condição. Não faça como Sara. Nesse sentido, entenda, faça como Maria. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, Senhor. Não questione a Deus agora na hora de questionar a Deus. Questionar a coluna de fogo, questionar a foto do profeta, questionar o batismo, questionar se é verdadeiro ou falso. Que hora que é agora? Já é hora de subir, irmãos. Agora aí, creio que é o último agora. Agora aí, o que incomoda nesta hora? Puxa vida, ele valerá. Será que tem aquele hino da águia? Irmão, eu preciso cantar esse hino. Ele valerá. Aquele hino ali, ó. Aquele nada ali, ó. Você pode tocar para mim, Berenice? Depois pode seguir, irmão, o pastor aí. Mas ele valerá. Eu quero que vocês cantem. Agora aí, ó, 46. O que me incomoda nesta hora é saber, olha a expressão do profeta, irmãos. O que me incomoda nesta hora é saber que vemos todas essas denominações entrando nisto que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia. Irmãos, tem pastores, eu estou falando de bons pastores. O irmão Brando falou que verdadeiros pastores cairiam nesse tempo. Isso aí ele fala na mensagem, reconhecendo o seu dia e a mensagem. Ele não fala falsos pastores, ele fala verdadeiros pastores estariam titubeando nessa hora. E olha o que ele diz aqui, ó. Agora aí, o que me incomoda nesta hora é saber que vemos todas essas denominações entrando nisso, que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia, ou derramamento do Espírito. Você se dá conta que Jesus disse que quando isso acontecesse seria o fim? Você está percebendo que é num tempo de grande agitação, que é a hora que ele vai... Irmãos, é a hora mais perigosa, é a hora que nós estamos vivendo agora. É um momento em que você não dá conta de tantos acontecimentos, tantas informações, tantos vídeos e tantas coisas. Se você ficar olhando para isso, ó... Verdade.
Que isso não aconteça conosco. Amém. Isso pode acontecer, mas que isso não aconteça com você, com a gente, com nós. Aleluia. Glória a Deus. Não se distraia nessa hora. Não se distraia. Não perca reuniões por pouca coisa. Ficar em casa por nada. Venha ao culto, adore, esteja na presença de Deus. Olha, o profeta dizendo aqui, ó. O que me incomoda nesta hora é saber que vemos todas estas denominações entrando nisso, que sabemos ser o que chamamos de chuva seródia ou derramamento do Espírito. Você se dá conta que Jesus disse que quando isso acontecer seria o fim? Quando a virgem louca e a virgem sábia não herdarão juntas. Esse é o momento, o profeta fala que a virgem louca e a virgem sábia não herdam junto. Elas estão separadas. Uma é o quadro da virgem louca, outro é o quadro da virgem prudente. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois quando a virgem louca, ela era virgem, só que com falta de azeite. Mas quando ela veio comprar azeite, foi nessa hora que o noivo veio. E ela foi deixada, enquanto estava tentando comprar azeite. Você entende? Essa pergunta aqui, parágrafo 46. Você entende? Quero que isso penetre muito bem. Agora, com certeza não terei que ir adiante com esse assunto. Agora, tampouco pode o espiritual e o natural herdarem juntos. Aqui agora, o talo, o pendão e a casca. Note, Agar, Sara e Maria. Agora ele vai entrar nisso. Talo, pendão e casca. Tá? Isso aqui é para você entender no espírito, irmãos. Ó. Agar, aqui representou o talo, que foi a primeira vida que teve no início da promessa, na promessa. Sara representa o pendão, ou o pólen, que vem no pendão. Agora, Maria, a virgem, representava e produziu a verdadeira semente espiritual, para trazer o talo de fato verdadeiro. Agar e Sara, ambas foram pelo sexo. Só queria confirmar, porque eu falei isso no início sem ler, mas eu queria ler para os irmãos saberem. Agar é o 63, olha como o Branham fala, ó. O profeta de Deus fala, o irmão Branham diz: Sara e Agar, ambas foram pelo sexo. Aí diz aqui, mas Maria, a virgem, foi pelo poder da palavra prometida de Deus, por nascimento virginal. Veja que perfeição, irmãos. Amém. A palavra de Deus pode nascer, vir encarnada, sem nenhuma contribuição física dela. Dentro de Maria foi criado o óvulo de Deus por Deus. Dentro de Maria foi criado o gene de Deus. Maria apenas foi uma incubadora. E ela trouxe a palavra sem contaminação. Você é noiva da palavra, você traz ela sem contaminação. Entenda isto. Você não pode construir uma igreja com ódio. Você não pode construir uma nação com ódio. Ismael é selvagem. Arco conquistador, diz o profeta. Mas olha aqui, ó, concluindo, ele valerá. É o 45? 45 do Inário, olha aqui. Foi pelo poder da palavra prometida de Deus. Maria, a Virgem, foi pelo poder. Alguém me empresta o Inário? Ele deve estar lá em cima da minha Bíblia. Ah, obrigado. Alguém, ele diz aqui, ó, ela produziu a semente genuína. E sabe o que vai acontecer através de você? Você vai produzir a Cristo, irmãos. Glória a Deus. Cristo, você está grávida. A noiva está grávida de Cristo. A palavra. Veja, o profeta diz aqui, ó, Agar, veja. Ela, Maria, produziu a semente genuína. O talo, Agar, a segunda esposa, por dúvida. A segunda esposa da promessa.
O profeta falando aqui, operando através de uma dúvida um pouquinho. Só espero, ele fala, que Deus nos ajude. Amém, Jesus. Eu quero tanto que vocês vejam isso. Aleluia. O irmão Bruno falou, eu quero tanto. Glória a Deus. Final parágrafo, 64. No início do parágrafo, eu quero tanto que vocês vejam isso. Amém. Então, filho, por favor. Vamos, irmãos. Eu faço umas coisas aqui, você não liga não, tá? Vamos lá. Oscilando. Pode aumentar um pouco mais, dá mais base. Aumenta mais, dá mais base, isso. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Você está contando assim com esse sol, vamos? Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, se me valerá.
Senhor Jesus Cristo. Você foi abençoado? Essa mensagem não é mensagem para a igreja denominacional, não. Elas não aceitam, irmãos. Só o eleito aceita essa linguagem, né? Só o eleito entende, né? Olha, eu não entendo de matemática muito, nem pouquinho. Eu não entendo muito de qualquer área de estudo, eu não entendo muito não, mas a minha alma entende direitinho a mensagem do mundo. Direitinho. Irmão, direitinho. Eu não sei explicar muito vários assuntos dentro da mensagem de Mumbrana, mas a minha alma entende perfeitamente. Sete selos, 7 eras da igreja, o arrebatamento que é secreto. Nós entendemos, nós cremos direitinho que o arrebatamento será secreto. Mumbrana fala na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Ele disse que será. Eu achei interessante que Mumbrana usou muito, nós conhecemos a palavra rápido. E ele usou muito, eu vi um pouquinho o irmão falando inglês, esses dias eu vi um irmão falando inglês, ele entende muito inglês. Ele disse que o Mumbrana falou muito sobre sequestro. Nós vamos ser sequestrados. Glória a Deus, aleluia. O Mumbrana falou, você sabe disso. Porque nós no português, foi traduzido para nós arrebatamento, rápido, mas o Mumbrana usou muito em inglês, sequestro. Nós vamos ser sequestrados. Num desses dias. Cadê a irmã? Cadê o irmão? Foi sequestrado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Que mensagem maravilhosa. Olha, nenhuma dúvida o eleito tem nessa mensagem. Amém, Jesus. Aleluia. Não fica questionando. Será que é? Não. Nós cremos 100% nessa mensagem. Irmão, foi Deus, irmão. Foi o próprio Deus que usou um vaso humano igual a eu, igual a você, chamado William Branham. Amém. Que usou Paulo, que usou Moisés. Nós ouvimos aí no áudio, bem citado que o irmão Israel falou. Deus usou o seu agente essa noite, chamado Luiz Carlos Marques. O seu agente. Amém. Deus usa o agente dele na sua casa, através da mamãe, através do papai. Deus tem seu agente. E Deus tem uma noiva pura. Eu achei interessante quando o pastor Luiz Carlos falou. O profeta falou. Creia somente na palavra. O Mumbrana fala em várias mensagens. Nessa mensagem aqui, olha, me permita, pastor Luiz. Nessa mensagem eu estou lendo ela comendo assim, como se come um pão, um queijo. O Mumbrana dizendo. Ele disse sim, a vinda do Senhor vai ser secreta. Estarão 2 numa cama, um será levado e o outro não. Vai fazer o quê? Irmão, é 2 sementes que existem só. Só 2 sementes. Deus tem a sua semente original. E eu, por curiosidade, eu puxei. O que é a palavra? O que significa a palavra nessa? Ignorante. Sem conhecimento. A noiva tem conhecimento. A noiva tem conhecimento. Ela sabe direitinho o assíduo do Senhor. Essa mensagem. Amém? E Deus recompensa o pastor Luiz Carlos Marques. Que privilégio, hein? Aqui em Cambucaia, aqui em Minas Gerais. Que privilégio. Um homem que sabe o que fala. Irmãos, está poucos homens como esse. Que crê direitinho, sem nenhuma bobagem, sem nenhuma tolice, sem fanatismo. O eleito não tem fanatismo. Amém, Jesus. Amém. O eleito sabe a quem ele adora. Se chama Jesus Cristo. Amém, Amém. Jesus. Aleluia. Vamos ouvir o trio. É um trio.
cada Deus dá um dom especial. Se quiser louvar, pode para usar aos passarinhos. Deus dá um ninho, Deus dá as asas para voar. Deus dá um rio, leito frio, para que as águas possam correr. Deus dá os astros, o céu tão vasto. Deus dá o crente fé para crer. A cada Deus dá um dom especial para servir, para usar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. Oh, Senhor, obrigado, glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Recompensa essa família, Pai. Todos, Pai. Dom de orar, dom de cantar, dom de pregar e o dom da fé. É Deus quem dá, é quem reparte a cada como Ele quer. A cada Deus dá um dom especial para servir, para usar. Deus deu a mim um coração para o amar, para o servir e o adorar. A cada Deus dá um dom especial para servir, para usar. Deus deu a mim um coração para amar, para servir e o adorar. Vamos ficar em pé, irmão. Vamos lá, ora aqui, finalizando, ora aqui pelo café. Ora aí. Expulsando aí espírito de enfermidade, espírito de dúvida, espírito de incredulidade. Tudo que é contra essa palavra, o poder de Deus já expulsou. Amém. Ora aí, Senhor. Senhor Deus, somos um povo abençoado com tua palavra, porque cremos na tua palavra. E todo aquele que ouve e que crê na tua palavra recebe as bênçãos do Senhor. Rogamos ao Senhor que abençoe a família do pastor Luiz Carvalho, seu ministério, suas congregações. Ó Pai eterno, abençoe essas famílias, cura, Senhor, de qualquer enfermidade, resolve os seus problemas, abre as portas de emprego,
Ó Deus, Senhor, sonhos e problema, cada um que tem o seu, ó Pai, que o Senhor possa chegar diante dele com a solução de vida. Também te apresentamos essa alimentação que será tomada em graça, com ações de graça, agradecendo ao Senhor não só o pão natural, mas também o espiritual que nos alimentou, ó Pai. Cada átomo das nossas almas saiu daqui alimentada, cheio de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Pois me trouxe hoje aqui. Se não fosse a tua graça, eu estaria em qualquer outro lugar. Pela graça despertei para hoje estar aqui. Humildemente eu vim aqui pra te adorar. Foi a tua graça que me trouxe neste lugar. A tua graça, meu Jesus, foi quem me trouxe hoje aqui. É a tua graça, meu Jesus, que não me deixa desistir. Tua graça me conforta onde eu for. Pela graça serei firme até o A tua graça, ó Deus, foi quem me trouxe hoje aqui. Se não fosse a tua graça, eu estaria em qualquer outro lugar. Pela graça despertei para hoje estar aqui. Humildemente eu vim aqui pra te adorar. Foi a tua graça que me trouxe neste lugar. A tua graça, meu Jesus, foi quem me trouxe